anseia por águas vivas. Em tempos difíceis, irmãos, em tempos de crise, de guerras espirituais, onde nós vivemos, é difícil permanecer sedento pela presença do Senhor, né? Porque nós temos uma facilidade de nos abatermos, irmãos, com a adversidade, com a dificuldade que sobrevém em nossas vidas. E aquela busca, né? aquela sede, o desejo, já não é mais o mesmo, né? Aquela intensidade de buscar o Senhor, aquela força, parece que vai se esgotando, nós não temos mais aquele mesmo vigor. Porque, irmãos, as lutas se levantam, as adversidades se levantam, e nós vamos se abatendo, né? Nós vamos cada dia que parece que Deus não está contemplando o nosso clamor, as nossas lágrimas. Louvado seja Deus. Mas o salmista Davi, ele vai cantar: minha alma tem sede do Deus, né? A minha alma tem sede de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o tempo está passando, né? Nós estamos contemplando, né, cada vez mais um homem longe do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. O homem sem domínio, né? Um homem sem compaixão, um homem sem desejo de buscar o Senhor. Você vai ver que você fala da palavra do Senhor, a maioria das vezes ele diz que não precisam porque já tem Deus, né? E às vezes você vê que a sua alma ela geme, clamando pelo socorro, né? Elas estão ali aprisionadas, escravizadas, mas elas estão clamando pelo Senhor. A alma está clamando, mas você vai ver que o homem não tem a liberdade, né? E o desejo e a sede de buscar essa água viva que é o Senhor, né? Nós pregamos esse Evangelho, nós proclamamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho, mas há uma escuridão na vista do homem, irmãos, desse mundo, que ela não tem a sede e o desejo de se saciar na água da vida. Louvado seja Deus. Elas acham que é uma perca de tempo, não tem essa sede, não tem esse desejo. Louvado seja Deus, porque ainda não beberam da água da vida. Louvado seja Deus, porque uma vez, irmãos, que ele se saciar desta presença, desta sede, louvado seja Deus, ele vai dizer: meu Deus, quanto tempo, né? Eu perdi quanto tempo longe da casa da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Porque ainda que as lutas venham, as dificuldades venham, mas quando nós saciarmos, né? Quando nós nos alimentamos desta água, irmãos, tudo passa, né? Tudo fica mais fácil, tudo fica vulnerável aos olhos do Senhor, né? Tudo fica... Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e como o mundo está se indo, irmãos, o tempo está passando, as pessoas cada vez mais como se estivessem se entregando, né? Você vai ver pessoas que têm tudo para ter sucesso, para ter uma sabedoria incrível dentro da palavra de Deus, mas você vai ver que é pessoas que daqui a pouco você ouve a notícia: fulano se suicidou-se, né? Aquela pessoa está totalmente desgraçada no vício, né? Então você vai ver que o tempo está passando e as pessoas estão se deslacerando no pecado, né? Na derrota do pecado, do vício, da morte, que é a função dos diabos, é essa, irmãos. É trazer ao coração do homem a incerteza, a insegurança, a falta de desejo de vida. O papel de Satanás é esse. Mas a igreja do Senhor, ela está viva para proclamar o Evangelho do Senhor. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer, irmãos, que a igreja do Senhor, elas também estamos caminhando junto, né? O tempo está passando e nós estamos percebendo, eu estou percebendo, né, em meio a esse termo, que a gente vai caminhando junto com o mundo. E a igreja do Senhor, elas também estão vivenciando tempos difíceis, irmãos, né? Aonde a igreja do Senhor, ela já não ama mais como antes, né? Aonde a igreja do Senhor já não tem paixão mais pela obra do Senhor como antes, né? Eu estou vivenciando tempos, irmãos, aonde a igreja do Senhor muitas das vezes está deixando se levar, né? Muitas das vezes por quê, irmão? Louvado seja Deus. O tempo está passando, irmãos, né? Apesar do Senhor ter cuidado, ter um imenso cuidado com a igreja do Senhor, eu vejo, irmãos, tempos em que a igreja do Senhor está bem calçada, está bem vestida, né? Nós temos na casa dos nossos irmãos, a geladeira está repleta, né, irmãos? Todos nós temos o que se alimentar. Mas é um tempo onde a igreja do Senhor está desfalecendo, irmão, espiritualmente, no amor, a paixão
pela presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquele povo que eu falei ali, na Assembleia de Deus, ali quando eu estava em São Paulo, eu não sei, meu Deus, como é que aquele povo estava ali todos os dias na casa do Senhor. Era culto de oração, era culto de criança, culto de louvor, digo Jesus. Mas quando eu percebi que eu comecei a me envolver, quanto mais você busca a presença do Senhor, mais você quer estar perto dele, né? Quanto mais você se envolve com o Senhor, mais você quer ter comunhão com o Senhor. Quanto mais você fica distante do Senhor, mais você fica distante mesmo, irmãos, né? Quanto mais você acha que não precisa, que não é necessário, você fica realmente mais distante do Senhor, né? Mas quando nós nos aproximamos, buscando ao Senhor, dia após dia, né, com amor, com paixão, irmãos, é uma alegria imensa. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele contempla, irmãos, ver um povo do Senhor ansioso pela presença dEle, né? Um povo com sede da presença do Senhor. E normalmente, naturalmente, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai derramando as suas bênçãos, né? O Senhor vai restaurando, o Senhor vai curando, o Senhor vai buscando. Porque, como eu ouvi uma pregação, irmãos, um pastor, Deus, Ele só trabalha em cima daquilo que a gente tem, né? Se você não tem o desejo da presença do Senhor, Deus também não vai trabalhar em cima do seu desejo. Deus não vai dar o que você não quer. Quando você tem um desejo, você tem a ansiedade, né, de buscar essa face do Senhor, Deus, Ele se manifesta, né? Ele renova as suas forças, né? Ele restaura as suas forças, aleluia. Ele se apresenta no momento onde você não tem mais esperança, onde você não tem mais expectativa, né? No momento que você diz que não tem mais jeito, é o momento onde o Senhor chega e acalma a tempestade, né? Ele abre o mar vermelho, né? Ele restaura a nossa sorte, Ele abre as portas. Louvado seja Deus, Ele faz o impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem um desejo e esperança no Senhor, do qual vive e reina, aleluia, Ele é eternamente. Louvado seja Ele. Louvado seja o Senhor, poderoso para nos dar vitória. Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Como é bom, irmão, estamos desfrutando dessa presença. Porque ainda que as lutas se levantem, as diversidades se levantem, louvado seja Deus, nós sabemos que quem guerreia as nossas lutas, as nossas guerras, não somos nós, é o Senhor. Louvado seja Deus. Quantas vezes você diz que não vai chegar, que não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai ter como, né? E o Senhor nos conduziu até aqui nesta noite, aleluia, para dizer para você e para mim que naquele tudo posso, né? Que todas as coisas nós possamos, nós podemos, naquele que nos fortalece. Louvado seja Deus. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu digo, Jesus, esse é o meu fim, né? Meu Deus, não tem como mais lutar, não tem como mais guerrear. Louvado seja Deus. E nos momentos cruciais, o Senhor se manifesta de uma forma linda, maravilhosa sobre a minha vida e a vida da sua igreja. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e quando eu volto aqui para esta palavra, que a igreja do Senhor, ela está se desvanecendo, muitas vezes se esfriando, né? A Bíblia vai dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus 24, 12, a Bíblia vai dizer que por a iniquidade de muitos, né, o amor de muitos esfriará, né? Mas quando eu olho para Davi, irmãos, a Bíblia vai dizer que, pelo contrário, Davi estava lutando ali contra Saul. A Bíblia vai dizer que Davi, ele era pastor. Louvado seja Deus, de ovelhas. E Davi, ele clamava na sua alma. A minha alma anseia pelo Deus da minha vida, né? Davi, ele foi ungido, né? E Davi, ele clama ao Senhor. A minha alma tem sede do Senhor, do Deus vivo, né? Davi, ele foi colocado no trono, ele subiu no trono. A Bíblia vai dizer que
ele não descia o nome do Senhor, né? Ele tinha uma sede inesgotável pela presença do Senhor. Verdade, e hoje, irmãos, eu não compreendo muitas das vezes a igreja do Senhor, que Deus tem nos abençoado com tudo, né? Deus tem nos dado todas as coisas, né? Tudo é favorável, vamos bem dizer, para que nós possamos nos afogar, irmãos, na presença do Senhor, né? Nós buscarmos sem descansar a presença do Senhor. Eu fico me perguntando, Jesus, por que, meu Pai? Né? A igreja do Senhor, ela está deixando de ser levada, às vezes, pela frieza, né, do pecado da iniquidade. Que muitas das vezes você pergunta, mas irmão Fernando, eu não estou em pecado, né? Eu não estou em iniquidade. Mas, irmãos, e o que a Bíblia vai falar, que é a iniquidade do próximo, né? Porque a Bíblia vai dizer, por causa da iniquidade de muitos, o amor esfriará. Então, quando a Bíblia fala de muitos, às vezes o problema não é você. O problema é quem está ao seu lado, né? O problema é quem é o seu próximo, que vai fazer com que você olhe para ele, você se espelhe nele, e você vai falar para você mesmo, meu Deus, como pode, meu Pai? Uma pessoa que eu tanto confiava, né? Uma pessoa, às vezes, que você tem tanto apreço, ela agir desta forma para comigo, né? Aí, irmãos, eu percebo na palavra do Senhor que quem leva o homem a esfriar no Evangelho, na palavra do Senhor, muitas das vezes não é o pecado, né? Pelo contrário, o pecado faz. Perdão, irmãos, não é o pecado, não é a luta. Quem nos faz esfriar na presença do Senhor, muitas das vezes, não é a luta. Pelo contrário, a luta, ela nos faz com que nos humilhamos na presença do Senhor, né? A luta, muitas das vezes, ela nos conduz à presença do Senhor. A luta, ela nos tem o propósito de nós termos mais comunhão com o Senhor, né? Muitas das vezes as lutas e diversidades se levantam nas nossas vidas com o fim de que nós buscamos mais o Senhor, né? Mas há uma coisa, irmãos, que esfria o amor do crente, né? Que tira muitas das vezes a paixão e o fervor pela obra do Senhor. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que é a iniquidade, irmãos, que é o pecado, né, do nosso irmão. Porque muitas das vezes nós espelhamos o nosso irmão. Né? Nós passamos o nosso irmão. Imagina, irmão, você ter uma pessoa muito achegada. Não precisa ser da igreja, não, irmãos. Uma pessoa da sua família, né? Muito achegada a você, que você não espera aquilo daquela pessoa. É verdade. E a partir daquele momento, você é uma pessoa que você é alegre, que você ama, que você é uma pessoa carinhosa, que você gosta de dar atenção às pessoas. Aleluia. Mas naquele momento você já não é mais a mesma pessoa, né? Porque você foi atingida de uma forma inesperada, né? Você não estava preparada para receber aquilo, né? A gente se prepara para as guerras exteriores, né, irmãos? As lutas que se levantam, né, de fora, né, as tempestades, uma falta de alguma coisa, um desemprego, uma enfermidade, a gente está se buscando o Senhor, mas quando a gente está não espera algo que está próximo da gente, né, que se levanta contra nós não estamos preparados. E a Bíblia vai dizer que por causa da iniquidade de muitos, o amor se esfriará, né? O amor se esfriará, porque muitas das vezes nós estamos olhando para o homem, né? Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. É por isso que quando Davi pecou, Deus deu uma nova oportunidade a Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Saul, perseguidor de Davi, irmãos, ele perseguiu a Davi por, vamos dizer, por inveja, né? Porque Davi, ele comprou uma guerra, uma luta, que ele não tinha nada a ver, né? Davi, ele estava no seu campo, pastorando ovelhas, e Deus chama Davi. Davi não chegou lá, não, Saul, saia daí que eu quero essa cadeira. Né? Deus chamou Davi, e Deus chamou, quando Deus chama, não tem por que discutir. Né? Mas Saul, ele não conformou-se com isso. E Davi, a Bíblia vai dizer que Davi, sendo perseguido,
sendo caluniado, né? A Bíblia vai dizer que o reinado, em certo tempo, ficou dividido, né? A maioria com Davi, outra parte com Saul. E muitas pessoas blasfemavam que ele queria usurpar o trono de Davi, que ele queria ser melhor do que Davi, né? Mas nós bem sabemos que quem chamou Davi foi Deus. Né? Davi não estava ali porque ele queria ser rei. Né? Ele não tinha um desejo assim, vamos supor. A Bíblia não fala que ele tinha um desejo superior, né? Além de agradar o Senhor, de servir a Deus. Ele não tinha. O primeiro anseio que Deus tinha no seu pé, que Davi tinha, era se saciar da água viva, né? Era beber da água viva. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que nessa perseguição de Saul a Davi, em meio à trajetória, que Davi teve a mão de Saul, Davi teve a vida de Saul nas suas mãos. Nas suas mãos. Então, ele tira um pedaço das vestes, né? Os irmãos conhecem a história. E a Bíblia vai dizer que Davi teve o poder de tirar a vida de Saul. Né? Mas a Bíblia vai dizer também que quando os seus amigos começaram a conversar com Davi, e disse: Davi, o que aconteceu, Davi? Você teve a oportunidade de matar seu maior inimigo. Né? Aí Davi disse: longe de mim. Tocar no ungido do Senhor. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Irmãos, o que eu não percebi com Davi aqui nessa passagem é que, apesar de Davi Saul ter pecado, irmãos, apesar de Saul ter totalmente invertido a vontade do Senhor, Davi ele não foi, né? Ele não deixou esse anseio de vingança, né, crescer no coração de Davi. Ele não permitiu que o desejo de vingança, o anseio de vingança, né, falasse mais alto do que a vontade do Senhor. Né? E às vezes, irmão, nós estamos vivenciando tempos aonde, porque o irmão pecou, né, porque a irmã falou, porque a irmã não fez, eu tenho que fazer também. Né? Eu tenho que pecar também, né, irmãos? Davi, ele poderia ter pecado naquele momento. Ele poderia ter tirado a vida de Saul naquele momento, né? Ele poderia dizer: agora é minha vez. Olha, um homem que me persegue, que me calunia, né? Um homem que é meu maior inimigo, como se pode dizer, né? Ele tinha a vida de Saul na mão. Poderia te matar. Mas a Bíblia diz que quando ele se levanta, que conta a história a Saul cai de joelhos no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu aprendo com essa história de Davi, irmãos, porque é um homem excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Grande homem Davi. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de, quando o nosso coração fala, o desejo de queremos tomar a decisão, achamos que vamos se vingar, achamos que vai chegar o nosso momento de nós fazer. Agora chegou a minha hora de eu falar, de eu fazer, né? De eu, muitas das vezes, fazer acontecer. E Davi me ensina aqui: deixa quem quiser pecar, que peque. Né? Deixa quem quiser falar, que fale. Né? Deixe quem quiser fazer, que faça. Mas eu quero beber a água, quero beber essa água. Não quero fazer nada além que não vá da vontade do Senhor. Não quero nada além. Louvado seja Deus. Jesus, e ali, eu meditando nesta passagem, eu digo: Jesus, de fato, o Senhor tem me ensinado a cada dia na sua palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós, às vezes, não estamos olhando para o homem, né? Nós estamos olhando para o nosso vizinho, né? Para o nosso parente, e nos esquecemos quem nos chamou, né? Nos esquecemos que o Senhor nos chamou para uma boa obra, né? Esta obra nos exige muitas das vezes decisões que vão contra os nossos desejos, né? Muitas das vezes lutamos contra nós próprios, e nós temos que tomar decisões que ninguém vai tomar, a não ser você mesmo, né?
E Davi, naquele momento, ele poderia matar Saul, né? Há momentos que você tem oportunidade, irmãos, de destruir uma pessoa, uma vida, uma pessoa, com uma palavra, né? Você tem a oportunidade de destruir uma pessoa, até mesmo de você deixar fazer, né? Há pessoas que dizem que não amam mais porque não foi amada, né? Há pessoas que dizem que não abraça mais porque não foi abraçada. Eu não consigo amar mais porque aquela pessoa ela falou de mim, né? Aquela pessoa não olha para mim. Aquela pessoa, eu não vou com a cara daquela pessoa. Então, quando Jesus ele nos chamou para nós fazermos habitação, né? Para nós podermos ser habitados pelo Espírito Santo, antes de tudo, Ele já nos apontou a cruz do Calvário como o maior exemplo de fé, né? Como o maior exemplo que nós necessitamos abrir mão do nosso eu, né? Abrir mão dos nossos desejos para vivenciar a promessa do Senhor e a presença do Senhor. Quando Jesus foi cuspido, né? Jesus foi rasgado, foi crucificado, Jesus foi caluniado, né? Ali ele foi, o que você pensar fizeram com Jesus. E não é porque hoje, irmãos, estão muitas das vezes tentando tirar nosso foco, né? Querendo desviar nosso foco, que nós vamos perder nosso alvo. Olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Irmãos, eu vou até aqui porque o Senhor continue falando no coração da sua igreja, grandemente, porque a gente só tem o que dá, só dá o que tem. Louvado seja Deus. Não adianta falar o que não tem, porque aí, como o irmão Nando disse, vai encher linguiça, né? Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor venha abençoar grandemente a sua igreja. Amém? Deus abençoe.